Olá, queridos todos, mais uma vez. Aqui nós estamos nessa segunda oportunidade de estar comunicando esse conteúdo precioso que Joana de Ângeles trouxe para nós através do livro Plenitude. É o capítulo 9 do livro Plenitude e que se chama Processo de Autocura. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a base teórica dessa construção, desse caminho de construção da própria felicidade, da própria saúde, do próprio bem-estar. E vamos deixar para uma outra oportunidade uma série de tarefas para que vocês possam estar pondo em prática, treinando, aplicando, como nós estamos fazendo. Nós conhecemos o método de autocura no momento em que eu conheci o processo de autocura no momento em que eu tive câncer. Como já falei aqui na entrevista com Yasmin, aquele bate-papo gostoso, eu já falei que quando eu tomei conhecimento desse conteúdo, eu vi que eu nem estava me ajudando, só estava me atrapalhando e que tinha muita coisa para eu fazer para me ajudar. Então, é esse conteúdo que Joana de Ângeles compartilha conosco nesse seu texto. Se a gente perguntar para um grupo de pessoas aonde elas estão, se eu perguntar para você agora, aonde você está? O mais natural é que a gente responda dando o ambiente físico, o endereço de onde você está. Bom, eu estou aqui no Recreio, eu estou aqui em Bento Ribeiro, eu estou aqui nesse país, nesse lugar. Mas não é aí que a gente está. Então, aonde é que a gente está? Cada um de nós vive no ambiente que constrói pelos próprios pensamentos. Cada um de nós vive na sua casa mental. Por isso é possível que a pessoa esteja num lugar belíssimo, se sentindo absolutamente desconfortável, inquieto, angustiado, sem ver diante de si aquela beleza e muito menos sem se comunicar com aquela beleza, porque ela não está ali. Por outro lado, a pessoa pode estar num lugar muito simples, pode estar num lugar até complicado, mas se ela em seu pensamento está num lugar de beleza, está num lugar de saúde, ainda naquele lugar singelo, ainda naquele lugar complicado, ela vai estar bem, ela vai estar em paz. Então, esse lugar no qual a gente vive de verdade é o lugar que nós criamos com o nosso pensamento. Conceito que a gente, aliás, aprende do Livro dos Espíritos. Aonde está o espírito encarnado? O espírito está aonde está o seu pensamento. O corpo nós podemos largar numa cadeira, numa poltrona, num banco, mas o espírito está onde o pensamento está. E alguém tem o poder de mudar o nosso pensamento? Alguém tem o poder de fazer com que nós pensemos a nossa situação de maneira diferente? Alguém tem a capacidade de fazer com que nós pensemos as doenças, pensemos as perdas, pensemos as dificuldades existenciais de um outro modo? Nós podemos receber influências benéficas ou maléficas, dependendo do conteúdo. Nós podemos ser impactados por uma frase, por uma colocação, por uma imagem, mas só nós podemos mudar o ambiente dos nossos pensamentos. Então, a maneira como você pensa o seu momento de sofrimento faz toda a diferença. E só você tem o poder de mudar o seu ambiente de pensamento. O problema não está nas coisas que nos acontecem.
Todos nós estamos expostos a uma sucessão de eventos agradáveis e desagradáveis, agradabilíssimos e terríveis. Todos nós, ao longo da nossa história, ao longo da nossa biografia, podemos ser expostos a esses momentos, a essas situações. Agora, o sofrimento ou a alegria ou até o desafio vai depender do que eu penso sobre aquilo que está me acontecendo. Eu costumo usar um exemplo bem prático, singelo, para que isso fique muito claro. Se você me encontrar em algum lugar, numa casa espírita, na rua, né, em algum lugar você me encontrar, me cumprimentar e eu seguir andando como se não tivesse visto você, você pode pensar que eu não gosto de você porque você não é importante o suficiente. Que eu não te dou atenção porque você não é uma pessoa assim, assado. Que eu não dou atenção às pessoas que estão assim, daquele jeito. Isso vai fazer você sofrer. Porque vai denunciar a sua baixa autoestima. Agora, se você pensar, caramba, eu falei com a Luzia, ela não me respondeu. Tadinha, deve estar ficando meio surda. Isso não vai fazer você sofrer. E é a mesma situação. Depende do que você pensa sobre a situação. Mudanças mais radicais de maneira de pensar são possíveis. Por exemplo, nós sempre dizemos, quando o ente querido parte, que nós perdemos aquela pessoa. E a nossa vivência é de perda. Será que nós perdemos aquela pessoa ou nós fomos beneficiados pela presença daquela pessoa por aquele período? Nós ganhamos aquela pessoa por um período que desde sempre nós soubemos que não era para sempre. Se eu penso que perdi, é um grande sofrimento. Se eu penso que ganhei por um tempo, o pensamento é de gratidão. Então, que a gente possa, através dessa conversa rápida que a gente está tendo aqui, que a gente possa assumir o cuidado dessa nossa casa mental. Limpar, tirar os pensamentos que poluem, os pensamentos que comprometem, os pensamentos desnecessários que entulham os espaços, impedindo que coisas úteis possam vir a ocupar os espaços. Que nós possamos ser faxineiros do nosso pensamento, faxineiros cuidadosos, minuciosos. E que nós possamos, ao mesmo tempo, levar para essa nossa casa mental o que a gente gosta de levar para a nossa casa física. Nós gostamos de levar um objeto bonito para embelezar o espaço, nós gostamos de levar uma coisa que nos vai ser útil no dia a dia. Então vamos ver se aquele programa de televisão que a gente está vendo, se aquele livro que a gente está lendo, se aquela notícia que a gente está tendo contato, se aquilo é útil, se aquilo é belo, se aquilo vai ser bom para a minha casa mental, porque se não for, eu não vou levar, eu vou procurar outra coisa. Então, o nosso pensamento é nosso. Ninguém tem o poder de mudar o nosso pensamento, a não ser nós mesmos. Mas nós precisamos acreditar que aquilo que a gente pensa está em contínua troca com as nossas células, com o nosso corpo, e passar a cuidar desse pensamento com muito carinho. Uma coisa que a gente também tem da experiência. Quando a pessoa tem um diagnóstico de câncer, por exemplo, geralmente ela pensa que vai morrer. Não tem jeito, vai morrer. Cada tipo de câncer tem a sua taxa de mortalidade. Cada vez mais as terapias vão tendo mais sucesso e essas taxas vão melhorando. Mas, geralmente, um câncer pode ter 50%, 70%, 30% de chances de cura. Eu posso pensar, nada me impede de pensar, que eu serei um desses 30% que vai se curar.
Então, nós precisamos estar atentos à nossa casa mental, porque é nela que nós estamos vivendo o nosso momento de sofrimento. E se essa é a minha casa mental, e sou eu que a coloco, que a pinto, que a decoro, que a abasteço, quem escolhe o que vai e o que não vai, o que precisa ser levado e o que precisa sair. Então, o pensamento é a base do trabalho da autocura. O pensamento, o cuidado, a vigilância do pensamento. Aí as pessoas querem que a gente dê dicas, soluções mágicas. Olha, eu quero mudar meu pensamento, mas eu não consigo. Tente para conseguir. Não é fácil, porque demanda uma atenção, um cuidado que muitas vezes a gente não está habituado a ter consigo mesmo. Mas basta olhar uma bela árvore, basta brincar com um animalzinho, basta observar uma criança brincando no jardim, basta ver uma bela pintura, para que, ainda que por alguns segundos, o nosso pensamento esteja numa outra condição, numa outra faixa. Então, que até o nosso próximo encontro você possa ser um cuidadoso faxineiro, um cuidadoso jardineiro, um cuidadoso administrador da sua casa mental. Então, as nossas próximas conversas irão trazer outras informações, outras propostas, para que a gente possa, na qualidade de chefe da equipe, dar continuidade ao nosso processo de autocura. Muita paz.